Minha amiga e meu amigo, o jornalismo brasileiro sempre foi um jornalismo podre, nojento, escleroso, preguiçoso e descompromissado da verdade. Sempre foi. Alguns poucos jornalistas não fazem parte dessa podridão, exercem o jornalismo de verdade. Mas tem aqueles que são nefastos, desonestos intelectualmente nas matérias que fazem. Tem alguns jornalistas mais antigos, como a Miriam Leitão, que já é uma militante esquerdopata disfarçada de jornalista. Tem a mais nova, Daniela Lima, da CNN, da Globo News, melhor dizendo. Mas entre todos pseudo-jornalistas, supostos jornalistas, que fazem um trabalho porco, desonesto, carregado de militância, o maior deles chama-se Reinaldo Azevedo. Esse cara, em todas as emissoras que ele passa, de todas elas, ele é expulso. Expulso porque é arrogante, é prepotente, é mentiroso, é desonesto intelectualmente falando, é deselegante, é desrespeitoso, é uma besta fera. No decorrer dessa semana, o ministro Alexandre de Moraes, sob a alegação de que a sua família estava sofrendo ameaças via, via redes sociais, via meios eletrônicos, resolveu decretar a prisão de dois irmãos supostamente acusados de ser os autores dessas tais ameaças. Ameaças essas que até então, pelo menos até então, o ministro Alexandre de Moraes não mostrou as provas. Caso semelhante a esse foi o caso do aeroporto em que Alexandre de Moraes disse que ele e o seu filho foram agredidos por uma família de brasileiros, porém até hoje ele não mostrou as imagens atestando tal acusação. Agora, ele, alegando que a sua família foi ameaçada, mandou prender, como ministro, mandou prender os dois irmãos suspeitos desse suposto ato. Onde é que está o erro? O ministro, por ser parte interessada e supostamente ofendido nesse caso, não poderia estar à frente desse inquérito, mas esteve. Deveria se julgar impedido, mas não o fez. Contudo, a pressão foi muito grande contra ele. Mesmo uma grande parte da imprensa, até mesmo parte da imprensa de esquerda, o criticando por essa postura, sabe o que aconteceu? O pseudo-jornalista Reinaldo Azevedo saiu em defesa de Alexandre de Moraes sobre a alegação de que o comportamento do ministro era correto e que esta coisa do ministro pedir se ver impedido é uma aberração. Ou seja, um jornalista ficando ao lado de pessoas que praticam arroubos autoritários. Em um país sério, onde a imprensa é séria, o jornalista, quando de verdade, fica do lado dos fatos e daquele que padece, do injustiçado, e não daquele que promove uma suposta injustiça. Ele fez uma defesa ardente de Alexandre de Moraes. Quando se apresentava no site de fofocas, do qual ele faz parte, o UOL. Agora, senhoras e senhores, esse mesmo Reinaldo Azevedo
Era aquele que alguns poucos anos atrás, quando o PT estava encalacrado com atos de corrupção, mensalão, petrolão e outros malfeitos mais, ele vinha a público, através dos programas do qual ele participava, fazer críticas ao PT, fazer críticas a Lula. E críticas pertinentes, corretas, porque tinha razão para tal. Ali, nós brasileiros, não eu particularmente, muitos brasileiros acreditavam que Reinaldo Azevedo era sério, que estava fazendo a coisa certa. Hoje, ele se coloca nessa situação. Para se ter ideia, até antes do governo Lula, desse governo Lula 3, ele era um crítico do PT, um crítico de Lula. Bastou Lula ganhar as eleições, segundo o TSE, que Reinaldo Azevedo virou a chave, mudou de lado. De crítico passou a defensor. Não é por ideologia. Não, 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 não. Essa defesa cega, estúpida, criminosa, desonesta intelectualmente, não é. Não é. Por questão ideológica. Dá-se a sensação, não é acusação, que é mau caratismo. Alguém que possivelmente esteja levando alguma vantagem de ordem pessoal, porque não é possível ele fazer o que ele está fazendo, defender como ele está defendendo o indefensável, que nitidamente está praticando maus feitos, atropelando as leis, desrespeitando a Constituição. Tanto é que Alexandre de Moraes agiu de forma errada, equivocada, em sua decisão de mandar prender e se colocar à frente desse procedimento contra esses dois irmãos. Tanto é que ele está equivocado que, diante das pressões das autoridades, dos veículos de comunicação, muito deles de esquerda, ele resolveu voltar atrás, em parte, se julgar impedido, permitindo que o inquérito seja passado para uma outra pessoa, para um outro ministro. Embora ele renunciou do fato, de estar à frente do fato, se julgando impedido, mas não anulou a decisão a qual culminou com a prisão desses dois irmãos que continuam presos. Isso é ou não é aberração? Deveria cancelar todo o seu ato e não parte dele. E mesmo sendo cancelado parte do ato, ou seja, se julgar impedido, já foi com uma tapa na cara desse puxa-saco chamado Reinaldo Azevedo, que dizia que a questão do impedimento era uma aberração, sendo que agora o próprio ministro foi convencido de que ele vacilou, desrespeitou as leis, agiu de forma autoritária, rasgando a Constituição e cuspindo na nossa democracia, jogando por terra o nosso ordenamento jurídico. E a gente tem que suportar esse jornalista que é uma vergonha, se é que a gente pode chamar esse Reinaldo Azevedo de jornalista. É um camarada ultrapassado, prepotente, arrogante, em fim de carreira, sem nenhuma relevância, mas que tenta a todo custo bajular aqueles que aparentemente têm um pouco de poder para ver se fica bem na fita. Muito pelo contrário, fica mal, cada vez mal, principalmente quando ele defende uma pessoa que é a mais odiada do Brasil, Alexandre de Moraes. É no mínimo odiado por 60 milhões de pessoas. É muita gente numa corrente negativa contra esse camarada. Então, Reinaldo Azevedo é uma vergonha. É por isso que eu uso sempre uma frase dita por Malcolm X, o que diz:
Abre aspas. Cuidado com jornalismo mau caráter. Ele pode fazer você amar o opressor e odiar o oprimido. Fecha aspas.